Podemos fechar os nossos olhos para a gente fazer uma oração? Ô Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui, Senhor, porque se não é pelo Senhor, não tem motivo para estarmos aqui reunidos. A Tua presença está aqui, ó Deus, porque aqui tem filhos do Senhor te buscando, Pai. Pai, em nome de Jesus, quebra agora todo o medo. Tira do Teu povo, Senhor, tira dos nossos corações tudo que tentar nos impedir, nos afastar da Tua presença nessa noite, ó Deus. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Toda seta de Satanás para nos afastar da Tua presença, ó Deus. Que caia por terra, Senhor, toda insensibilidade de coração. Tudo que tentar fazer com que a gente não tenha vontade de Te conhecer a verdade, a única verdade que liberta. Pai, eu repreendo agora no Teu santo nome. Abra os nossos corações. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber mais de Ti, para aceitar mais de Ti, para querer mais de Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra diz para que a gente não se conforme, meu Deus, com esse mundo. Nós queremos do Senhor uma palavra hoje para as nossas vidas, Senhor. Uma palavra de libertação, uma palavra de alegria, uma palavra de paz. Amém. Podeis assentar. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, mais uma vez. Eu convido a igreja a abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Amém? Filipenses 3, 13. Diz assim, ó: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, assim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O tema dessa mensagem é viver o hoje. É fácil, não é? É fácil viver o hoje. Fala a verdade. O hoje é tudo que nós temos. Será que todos nós aqui dentro dessa igreja hoje estamos nessa página no dia 17 de fevereiro de 2023? Ou será que existe alguém aqui que acabou de perceber que passam das 8 da noite e ainda não viveu hoje? Que está preso em lembranças, em pensamentos, em preocupações do ontem ou até do amanhã. Se você é essa pessoa, eu preciso te dizer que não dá mais tempo. A sexta-feira já acabou. Não dá mais tempo de voltar para viver ela. Será que alguém passou por você hoje? Ou alguém esperou por você hoje? E você não se deu conta porque você não estava no hoje? Como a gente tem dificuldade de viver no presente, né? Mas quando a gente foge do presente, a única coisa que a gente consegue colher é preocupação e ansiedade. Nada mais. Sabe a definição de preocupação? É atormentar-se com pensamentos perturbadores. Quem aqui quer ser atormentado hoje? Eu acho que o inimigo já se esforçou bastante para nos atormentar, né? A gente não precisa ajudar. Sabe, não existe vantagem em se preocupar. É só perda de tempo, perda de energia. O teólogo Stanley Jones disse assim, ó: a preocupação é os juros que pagamos pelos problemas de amanhã. Um estudo de psicólogos mostra que não são os eventos reais que nos prejudicam, mas sim a percepção que nós temos deles. Como será que é o nosso olhar a respeito das adversidades da vida? O que acontece com a gente hoje, como a gente encara? É impossível
eu te falar para viver o hoje, sem eu descrever para você os inúmeros motivos que eu e você temos para não ficarmos presos no ontem e nem nos projetarmos para o amanhã. Eu preciso falar algumas coisas que têm roubado o nosso presente. Olha para esse nome, é presente. Todos os dias eu ganho esse presente. Tem dia que a gente acorda esperando ganhar algo de alguém, né? Um presente. E a gente não percebe que a gente ganhou o melhor presente de hoje para hoje. E aí a gente está tentando resolver o presente de algo que já passou ou algo que ainda nem chegou. Nós acabamos de ler em Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado, avançando para aquilo que está diante de mim, agora, o meu presente. Eu prossigo para o alvo, o futuro, a eternidade. Se a Bíblia diz para não nos preocuparmos, é porque existe alguma maneira de viver assim. É possível viver o hoje sem se preocupar. A preocupação, ela é o fruto do nosso orgulho. Sou eu pensando o tempo inteiro que se eu ficar martelando aqui na minha cabeça o meu problema, eu vou descobrir uma resposta. Sou eu pensando assim, olha, se eu me preocupar o suficiente, eu posso resolver o meu problema. Isso é orgulho. João capítulo 14, versículo 27, diz: eu deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. A Bíblia diz que fomos chamados para viver em paz. Então, sabe a melhor hora para a gente parar de se preocupar? É imediatamente no momento em que a gente começar a se preocupar. Imediatamente no momento em que eu começar a me atormentar, a me sentir preocupado, ansioso, ofendido, então eu tenho que parar de me preocupar. Porque quanto mais tempo a gente permite que essas emoções ruins nos atormentem, mais difícil vai ser para a gente se livrar delas. Sabe, ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a viver uma vida sem ansiedade. Porque Jesus foi o maior exemplo de alguém que soube permanecer em paz e tranquilidade no presente que ele viveu. Ele estava sempre com pessoas. Ele quase não tinha um tempo de privacidade. Jesus estava sempre sendo interrompido, sempre sendo cobrado. As pessoas julgavam Jesus. As pessoas criticavam Jesus. Isso não é mérito só nosso. As pessoas falavam mal dele e ele tinha tudo para viver cansado e estressado. Mas em todo tempo nós vamos ver Jesus em paz, sabe por quê? Porque Jesus estava firmado em sólidos princípios contra a preocupação e a ansiedade. O que faz a mim e a você andarmos ansiosos não são os problemas. Não são as nossas contas para pagar. Não são as pessoas e nem o que elas fazem para nos atingir. A principal causa da nossa fuga da realidade para a ansiedade é a incredulidade. E se você está vivendo uma vida de ansiedade, de preocupação, eu preciso falar que você não está crendo o suficiente. Quando Jesus falou sobre a ansiedade, ele disse que aqueles que andavam ansiosos com as coisas eram os gentios. Ou seja, aqueles que não conheciam Jesus. A partir do momento que eu conheço a Jesus, eu não posso mais andar ansiosa. Se eu e você conhecemos o Deus que nós temos, se a gente sabe que Ele supre todas as nossas necessidades, a gente sabe que Ele está no controle da nossa vida, a gente sabe que nada passa desapercebido do nosso Deus,
então nós podemos viver nossa vida em paz. Mas se apesar de tudo isso, nós ainda estamos nos preocupando, então é porque não confiamos o suficiente em Deus. Nos falta confiança. Sabe por quê? Eu não sei se a igreja está preparada para ouvir isso. Preocupação é fé. Eu vou repetir. Preocupação é fé, mas é a fé nas coisas erradas. Preocupação é acreditar mais no problema. Preocupação é acreditar nos desastres. Preocupação é acreditar mais na derrota do que no Deus da provisão. Então a gente vai olhar aqui e aprender e gravar, escrever na mão 3 princípios para vencermos a ansiedade e a preocupação. Primeiro princípio para eu vencer a ansiedade e a preocupação é o princípio da identidade. Saiba quem você é. E como nosso exemplo é Jesus, vamos ver o que ele tem para nos falar sobre isso. João 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Olha, Jesus tem muitos exemplos, ele sabe bem quem ele é. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. João 10, 36. Eu sou o Filho de Deus. Jesus foi o maior exemplo de quem sabia quem ele era. Ele tinha confiança na sua identidade e na paternidade de Deus na sua vida. Nós precisamos saber quem somos para parar de trocar o presente pelo passado ou pelo futuro e experimentarmos viver o hoje na plenitude da vontade de Deus. Você sabe quem você é? Quando você não se conhece, as pessoas vão tentar dizer para você o que você precisa ser. E isso vai te gerar ansiedade. Isso vai te gerar preocupação. Todo mundo vai ter sempre algo a dizer a nosso respeito. E se eu e você não soubermos responder a essa pergunta, quem eu sou? Toda a opinião de fora vai nos afetar. Vai nos desestabilizar. Tudo vai nos ferir. Às vezes a gente não sabe por que dói tanto, tudo dói, tudo machuca. Você sabe quem você é? Ou você define o que você é pelo que você ouve dizer a seu respeito? Mas talvez agora tenha alguém aqui me ouvindo e percebeu que ainda não sabe dizer quem você é. Se você ainda não sabe quem você é, começa sabendo a quem você pertence. Você não precisa pensar muito além. Se você sabe que você é filho de Deus, sua identidade está firmada, acabou. Tem filho e filha de Deus aqui hoje? Glória a Deus. Você não precisa de nenhum título além desse. Eu sou filha de Deus. Eu sou importante para Deus porque Deus nunca fez nada que Ele não amasse. Deus nunca fez nada que Ele não valorizasse demais. Quando a Bíblia conta a história da criação, em Gênesis 1, está escrito que depois de tudo que Deus criava, Deus olhava e falava: isso é bom, isso aqui é bom, isso é bom. Mas para quem ama os detalhes na palavra como eu amo, vai perceber que no 6º dia, quando Deus criou o homem, Ele termina dizendo: isso aqui é muito bom. Deus tem prazer em criar cada um de nós. Isso é muito bom. Ele falou isso para a humanidade. A falta de identidade te causa ansiedade. É muito bom a gente ter referência. É muito bom a gente ter alguém para se espelhar.
Mas você não foi criado para ser outra pessoa, você foi criado para ser você. Para de ficar ansioso acerca da sua vida. Quantos de nós estamos fugindo do hoje porque estamos insatisfeitos com o que a gente tem hoje, com o que a gente é hoje, e estamos nos comparando com outras pessoas? Lucas capítulo 3 fala que Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou o seu ministério. Agora eu quero ver. 30 anos para você é cedo ou é tarde? Depende, né? Da idade que cada um aqui tem. Quantas pessoas de 30, 40 anos se sentem atrasados para serem usados por Deus? Isso acontece porque nós vivemos tentando determinar aquilo que Deus tem para fazer a partir da nossa visão limitada da vida. Faz sentido para você, Sara e Isabel, serem mães depois de uma idade avançada? Deus não se preocupa com o que faz sentido para mim e para você. Deus procura o que corresponde ao propósito. Quando Deus olhou para Daniel era um menino. Quando Deus escolheu Davi era o mais jovem da casa. Sabe o que Deus nos ensina com isso? Ele não está preocupado com a certidão de nascimento. Deus está procurando pessoas com identidade firmada para cumprir o ministério dele hoje. A Bíblia conta a história de João Batista, né? E nos diz que João Batista foi escolhido desde que nasceu. Antes de nascer no ventre de Isabel, ele já tinha sido anunciado pelo profeta Isaías. Só que o texto também diz que o anonimato ele preparou. E depois diz que ele crescia e se fortalecia e se robustecia nos desertos até chegar a hora que ele deveria se manifestar a Israel. Nós estamos falando de identidade, de pertencimento. E ter comprovação do Espírito não tem nada a ver com popularidade. Ter sucesso naquilo que você está fazendo com Deus não tem nada a ver com visibilidade. Muito pelo contrário. O momento em que melhor somos forjados é no anonimato. Então eu preciso te dizer, se tem alguém aqui ansioso, para com essa ansiedade que está literalmente consumindo o seu estômago. Quantas pessoas, quantos jovens, quantas crianças até, já sofrem de gastrite, já sofrem de ansiedade, de síndrome do pânico e tantas outras que eu já nem consigo mais acompanhar o nome das doenças, porque se sentem atrasados. Atrasado para casar, atrasado para a faculdade, eu estou atrasado para servir, eu estou atrasado para tudo. Quem não está no Senhor nunca vai entender o tempo dele para a sua vida. Hoje, eu e você viemos até aqui para entender o tempo perfeito de Deus e experimentar a calmaria do Espírito Santo. A paz do hoje. Nós vamos sair daqui mais leves, porque Deus está nos fazendo entender que nós não estamos nem atrasados e nem adiantados. Nós estamos no tempo da vontade de Deus. O tempo perfeito dele. O presente. Olha, você pode até algum dia ter olhado para essa passagem de Lucas 30 e ter pensado, Jesus já tinha 30 anos. Ele começou com 30 anos. Mas não. Quando Lucas viu, Jesus já tinha 30 anos. Entende a diferença? É diferente. Lucas viu, Jesus já tinha 30 anos. As pessoas acham que a gente só começa quando elas vêm. As pessoas acham que você só passa a existir quando torna público. Mas olha, Jeremias 1:5 diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Não começou tarde, começou na hora. Ele foi preparado a vida inteira para aquela hora. Identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas com as quais podemos ser diferenciados de uma outra pessoa.
Primeiro princípio, para vencermos a ansiedade e a preocupação. Saiba quem você é. Segundo princípio, para vencer a ansiedade e a preocupação, é o princípio da dedicação. Você precisa saber quem você está procurando agradar. João 5,30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo. Pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. O próprio Jesus falando isso. Como somos orgulhosos tentando viver uma vida para agradar as outras pessoas, para agradar a todo mundo. A gente quer ser melhor até do que o próprio Cristo, né? Já que a vida toda a gente nasceu ouvindo dizer que nem Cristo agradou a todos, mas a gente quer. Mais uma vez, nós somos orgulhosos. Se vivermos para agradar os outros, vamos viver infelizes e ansiosos, sim. Jesus disse, eu vou agradar ao meu Pai. E sabe, é tão perfeito que Jesus disse, eu vou agradar ao meu Pai. E aí Deus, o Pai, responde a ele dizendo, esse é meu filho amado, a quem tenho prazer. Ele me agrada. Já parou para pensar que nós vivemos tentando agradar a todas as pessoas, menos a principal, a mais importante de todas? Quantas vezes a gente está numa situação onde a gente tem que escolher, eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar a essas pessoas que estão aqui na minha vista? E a maioria das vezes, a gente quer botar uma máscara e fingir e agradar aqui, mas não agradar aqui. Quando a gente se sente pressionado pelo que as pessoas falam, sentem e esperam de nós, a culpa não é das pessoas, a culpa é nossa. Fomos nós que nos deixamos ser pressionados por elas, porque nós não sabemos a quem a gente quer agradar. A gente vive perdido sem saber quem a gente é e quem a gente quer agradar. Quem você quer agradar hoje? Terceiro princípio, é o princípio do propósito. Saiba o que você quer realizar. Qual é o seu alvo? João capítulo 8, versículo 14. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Se você não sabe para onde está indo, isso também pode te gerar ansiedade e preocupação. Quando você sabe para onde você está indo, você não se desestabiliza na primeira adversidade que você se depara no seu dia. Porque você sabe que vai ser o que Deus quer e o que você planejou. Nós precisamos parar de achar que as coisas para serem de Deus não precisam de planejamento, não precisam de organização. Jesus disse, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele quer agradar e ele sabe qual é o seu objetivo. É por isso que ele não perde tempo se preocupando, nem ficando ansioso com nada. A gente não vê nenhum momento na Bíblia Jesus parando e pensando, e agora? O que eu vou fazer? Preocupado? Não. Ele é firmado, ele tem identidade, ele tem paternidade. Jesus sabe o que ele veio fazer. A sua preparação vai te levar para um lugar de paz. Se a gente não aprender a se organizar, nós não vamos fazer nada de relevante na vida. A vida vai passar e o que a gente fez? Sem estabelecer um tempo, um objetivo para as coisas, quando a gente menos espera, onde a gente está? Sentado na frente da televisão? Perdendo horas nas redes sociais? E aí a vida está passando. Nós não tivemos um tempo de qualidade com a nossa família. Nós não tivemos um tempo de oração. Quantas vezes a gente fala, eu não tenho tempo para fazer o meu devocional. Será? Eu tive um professor na escola, quando eu estava me preparando para o vestibular, que ele falava assim, quando a gente falava que não tinha tempo para estudar, ele falava assim, você está dormindo? Então você tem tempo. Nós temos tempo.
Nós temos 24 horas no dia. Teoricamente, de acordo com a Bíblia que nos guia, a gente deveria dar 10% de tudo, até do nosso tempo, para Deus. E aí, gera acúmulo de funções, gera procrastinação. E aí voltamos à ansiedade. Tá entendendo como a gente está colhendo o que a gente plantou? Como não dá mais tempo para a gente ficar botando culpa em uma coisa, em uma pessoa, em outra coisa, a culpa é nossa. Nós precisamos saber o que queremos realizar e nos planejar para isso. Assim, quando as pessoas tentarem se aproximar para nos tirar do propósito, a gente vai saber falar, não dá. Não dá. Porque já está tudo organizado aqui, ó, na minha mente, no meu espírito, no meu coração. O que você vai fazer da sua vida? Aonde você vai concentrar os seus esforços? Existem coisas que podem até ser importantes, mas não são essenciais, sabia? Será que a gente sabe diferenciar? Por exemplo, comida é importante, mas a vida é essencial. A roupa. A roupa é importante, mas e o corpo? O corpo é essencial. O dinheiro é importante, mas Jesus é essencial. Foca no que é essencial. E depois de 3 princípios, quem você é, a quem você quer agradar, para onde você está indo. Então, agora eu quero falar para vocês 3 atitudes para que a gente viva em paz o nosso hoje, experimentando tudo aquilo que Jesus disponibiliza para nós. Se o Ministério de Louvor quiser vir subindo, eu já estou caminhando para o fim. A primeira atitude para eu conseguir viver o hoje é a oração. Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nosso foco é Jesus. Ele é o único que muda a nossa vida. Independente do quão ocupado Jesus estava, ele sempre tirava um tempo para orar. Como eu posso me livrar das preocupações e da ansiedade? Orando. O que vai determinar a paz no seu barco não é a ausência da tempestade do lado de fora. É você saber quem está dentro do barco com você. O que determina a paz na sua vida hoje não é se tudo vai bem. É se você tem Jesus. A fé, ela não se preocupa. A fé ora. Sabe por quê? A preocupação, ela vai anular a sua oração. Olha só como isso é grave. A oração diz, Deus, eu confio em Ti. E aí vem a preocupação e diz, Deus, eu não confio em Ti. A gente tem que ter muita clareza e coerência naquilo que a gente quer comunicar. Em Mateus 13, na parábola do semeador, versículo 7, diz assim, outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Toda preocupação vai sufocar a palavra de Deus e vai evitar que ela seja frutífera na minha e na sua vida. Charles Spurgeon diz assim, 10 minutos orando vale mais do que um ano inteiro murmurando. Isso é forte. Tem gente que consegue passar o ano murmurando, mas não consegue orar 10 minutos. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos aprender a calar, a aquietar a nossa alma. A segunda atitude para viver o hoje em paz é a gratidão. A gratidão, ela está por toda a Bíblia. Não só como um remédio para solucionar problemas. Não só como algo ali disponível para apagar um incêndio de última hora. Mas a gratidão também é uma prevenção, sabia? A gente precisa saber usar ela como prevenção. Para antecipar o problema. A gente vive remediando. Mas por que a gente não antecipa? O
que você tem para agradecer hoje? Você consegue falar, andar, ver, ouvir? Ou será que seus problemas são maiores do que as bênçãos de Deus? Ou será que fomos nós que perdemos a sensibilidade de perceber o toque e o cuidado de Deus para nós nos mínimos detalhes? Sabe um versículo que eu amo? Gênesis capítulo 2, versículo 7. É um dos meus preferidos. Todos os dias eu lembro dele. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Já pensou? Fecha o olho e imagina Jesus soprando o fôlego dele sobre cada um de nós. É maravilhoso, né? Já tenho o principal motivo para agradecer hoje. Obrigada, Jesus, pelo teu fôlego. A terceira atitude para viver o hoje em paz é descansar, esperar. Meu Deus, como é difícil esperar, né? Às vezes você está no médico e aí a recepcionista fala assim, é só sentar e aguardar. Qual é a primeira coisa que todo mundo vai fazer? Pegar o celular. Ninguém sabe esperar, né? Enquanto eu espero, eu vou ocupar a minha mente. Isso não é esperar. Eu estou ocupada. Eu estou pensando, eu estou ali trabalhando de alguma maneira. Isso não é esperar. A gente tem uma dificuldade enorme de se manter no estado de espera, de descanso. Se eu não consigo esperar 10 segundos, às vezes, sabe, quando você está assistindo no YouTube e entra a propaganda, normalmente uma propaganda, você tem que esperar 5 segundos para pular o anúncio. A gente não tem paciência, a gente não sabe esperar. 1 Pedro 5, 6, 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não vale a pena pensar que eu consigo resolver os meus próprios problemas. A palavra nos ensina a lançar sobre Ele, e depois de lançar sobre Ele, eu descanso. Descansa. Descansar é não se preocupar. E o que devemos fazer enquanto eu estou ali descansando? Não sei descansar, vou aprender agora. O que eu faço enquanto eu descanso? Enquanto você descansa, enquanto você espera, não duvide daquilo que Deus pode fazer. Enquanto você espera, mantenha-se positivo, não comece a murmurar. Enquanto você espera, não desanime, fique alegre. Enquanto você espera, não fique ressentido com pessoas por achar que elas não têm problemas. A gente faz isso. Quando a gente está com problema, a gente acha que ninguém mais tem. E a gente, às vezes, olha para a cara do outro e vira a cara. Quando você espera, enquanto você espera, cumpra cada um dos compromissos que você fez. Nossa. Quando a gente está chateado, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Eu vou para casa, eu vou me trancar dentro do meu quarto, eu vou me isolar e vou sentir pena de mim mesmo. Não é assim? Cumpra os compromissos que você assumir. A sua palavra, né? A Bíblia diz, né? A palavra do crente é uma só. O que fazer quando você tiver com problema? Faz aquilo que você faria se você não tivesse com problema. Parece simples, né? Só falta botar em prática. E enquanto espera em Deus, expresse regularmente a sua confiança em Deus. Deus, eu confio em Ti. Quando nós entregamos os nossos problemas a Deus, nós precisamos estar preparados para esperar. Porque o tempo dele não é o nosso tempo. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia afirma que Deus nos dará suficiente para hoje, mas Ele não nos dará para o amanhã até que chegue o amanhã. Quantas vezes a gente quer pegar o maná de hoje e guardar um pouquinho para amanhã? Vai estar estragado. Não vai servir. É confortador saber que, independente de tudo que puder vir amanhã, Deus tem o controle do amanhã. E a sua graça é suficiente para suprir as nossas necessidades amanhã. Se a gente parar de basear a nossa felicidade nas circunstâncias do que a gente está vivendo ali hoje, a gente vai conseguir ser alegre o tempo todo. Eu vou falar mais uma vez, você não está adiantado e você não está atrasado. Você está no tempo certo. Nós estamos no tempo da vontade de Deus.
O tempo da vontade de Deus é perfeito. No tempo da vontade de Deus, ainda que eu esteja esperando respostas, eu espero adorando. No tempo da vontade de Deus, a felicidade do outro não vai me incomodar. Porque eu não estou competindo. Eu não quero ser como o outro, eu quero encontrar o meu lugar no tempo e na vontade de Deus. Calma que tudo vai acontecer na hora certa, descansa. Nós temos tanta dificuldade de descansar. A palavra diz, eu não vim esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio fumegante. Já viu um palito de fósforo depois que pegou fogo? Se você tentar pegar, o que acontece? Ele vai despedaçar. Mas olha só, Jesus está falando, ei, eu pego você com cuidado, descansa. E para encerrar, Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Se coloca de pé para a gente orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Nós temos muito que aprender. Nós temos muito que mudar, muito que melhorar, Senhor. Mas a tua igreja está aqui, Senhor. Prostrada diante de ti, Senhor. Numa posição de corações abertos. Oh, Jesus, endireita o nosso coração. Inclina os teus ouvidos, meu Deus. Cada um de nós tem a sua própria dificuldade. O Senhor conhece a dificuldade de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver conforme a tua palavra. Nós queremos conhecer mais de ti. Nós queremos sentir a tua presença. Queremos sentir o teu perfume. Não nos deixa, Pai, sentir solidão. Não nos deixe, Senhor, sentir ansiedade. Tira de nós toda preocupação, Deus. Coloca a tua calmaria, Espírito Santo. Coloca a tua calmaria, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a tua igreja. Derrama a tua paz. A paz que excede todo o entendimento. As pessoas vão olhar para a gente, não vão entender. Está acontecendo um problema, mas elas não vão entender por que você está sorrindo. Por que você está tão tranquilo, tão em paz. Oh, Deus. A nossa paz não é determinada pela ausência de tempestade. Mas a tua presença está grande dentro de nós. E por isso estamos alegres, por isso estamos em paz. Por isso estamos firmados no Senhor. Não importa as circunstâncias. Nós queremos te ver, te ouvir, te sentir. E não sermos mais confundidos por nada, nem por ninguém. Amém, Jesus.